Eu sou aluno oriundo do CEPA e lá, tanto o ambiente interno em sala de aula como externo, favoreceu esse despertar em mim um dia querer ser professor. Pude perceber através de um cursinho pré-vestibular que eu pagava na época, que eu acho que os estudantes ainda têm contato hoje, que é o Conexões de Saberes. O meu bairro, na época, ele foi contemplado com Conexões de Saberes. E o professor, na época, que era também aluno ainda da universidade, a didática com que ele usou para ministrar os encontros de filosofia acabou me fisgando. Falar sobre ética, falar sobre política, até mesmo questões referentes à morte, teve diversos pensadores, considerando o cânon da história da filosofia, que deram a sua contribuição e que eu não tive muito acesso. Eu pude já ficar encantado pelo que a filosofia trabalha, pelo que a filosofia questiona e pela contribuição que a filosofia pode dar ao jovem. Chegando na universidade, essa adaptação ela foi difícil por conta justamente da maneira pela qual, antes no ensino médio quanto aluno, estávamos acostumados em entregar os trabalhos, né? Então, a formatação de entrega de trabalhos, eu tive muita dificuldade nesse sentido e fazer com que os professores entendessem um pouco daquilo que a gente escrevia. Enquanto bolsista do PIBID, onde eu pude ter contato já com escolas de ensino médio, já com o olhar de um futuro docente. Com esse conjunto de estágio e de TCC, eu já pude ter uma noção mais ampla de como eu encararia o chão da escola dali em diante. É um desafio você migrar estudos nos quais você aprofunda de forma acadêmica para que possa torná-lo ensinável a um aluno da rede básica de ensino. Então, esse lado positivo eu carrego até hoje na preparação de minhas aulas. Na minha graduação, eu pude sentir mais confiante em poder trabalhar já em sala de aula, já trabalhar com alunos que estavam já em fase de decisão, que é o que compõe o ensino médio. É essa transição do adolescente para a vida adulta. Um dos primeiros desafios enquanto professor do ensino médio, trabalhando com filosofia. Posso destacar aqui a minha difícil adaptação em torno até mesmo da saúde do meu corpo, sobretudo na questão da voz. Eu sentia que na época eu não tinha uma voz aprimorada o suficiente para poder trabalhar com uma sala de 40 a 50 alunos. As limitações do espaço físico, né? A instituição no qual eu trabalho hoje, ela antes funcionava em um outro prédio, que ficava ali na região do centro de Rio Largo, em que foi condenado pelo MEC por causa das enchentes do ano de 2010. Depois, a gente migrando para esse novo prédio aqui, eu pude já encontrar um espaço mais de acordo, um espaço mais aberto, mais arejado, em que eu pude aprimorar algumas práticas que antes eu não conseguia trabalhar com eles em um espaço limitado, para que a dinâmica do ensino de filosofia não pudesse apenas estar restrito a uma sala de aula fechada. E no meu terceiro ano de trajetória enquanto professor, no ano de 2016, este mesmo espaço ele proporcionou à comunidade escolar o ensino integral profissionalizante, que acabou gerando uma mudança significativa na grade curricular dos estudantes. A formação deles não diz respeito apenas ao currículo daquilo que eles têm que aprender, mas já considera outros aspectos, sobretudo a formação humana. As duas últimas conclusões de ano letivo
foram marcadas justamente pelo fator pandemia e isolamento social. No ano de 2020 foi um desafio enorme para a nossa carreira. Diversos professores, eles tiveram muita dificuldade em poder se adaptar aos novos instrumentos de mídia, para poder socializar a sua aula através de um dispositivo, através da dependência do sinal de internet de forma estável. Então, a nossa escola, por se tratar de uma escola pública, onde atende, em grande parte, alunos que são carentes do ponto de vista financeiro, com suas respectivas famílias, foi um desafio enorme a gente adequar as nossas aulas, os nossos encontros para esse formato remoto. Tudo foi de repente. A gente precisou ter um manejo das novas tecnologias, dos novos aplicativos, dos dispositivos e também a maneira pela qual a gente adaptaria aquilo que a gente de formação conhece e torná-lo também ainda de forma ensinável ao estudante que não estava mais na escola naquele momento, mas sim em casa. Como é que se trabalha a nossa disciplina num contexto como esse? Cada final de ano letivo, a gente sempre vê um ponto positivo e de forma intensa, que é justamente a formação desses jovens sendo concluída, fazendo com que a nossa escolha da profissão ela ganhe um sentido e uma satisfação enorme. Não consigo me ver fazendo uma outra coisa, por ver esses jovens sendo aqui dentro transformados o suficiente para poder refletir a respeito da sua própria vida, como também os encaminhamentos que eles terão. E a filosofia no meio disso tudo? É buscar, primeiramente, fazer com que eles entendam o significado, por exemplo, etimológico da palavra. Filo mais sofia. Que amizade seria essa? Qual tipo de amizade teria o vínculo da filosofia com o cotidiano desses estudantes? E que Sofia é essa? Como diz o professor Danilo Marcondes, que sabedoria é essa que a filosofia ela poderá favorecer num contexto de sala de aula? Então, o desafio está aí, a cada instante de forma renovada e que é um propulsor para nós, é um gás, é um novo ânimo em a gente poder se descobrir a cada momento como agentes transformadores na vida desses